Gravar no computador. Calor da administração. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos falar daí sobre liderança pessoal, esse tema assim super fácil de abordar, né? Por que eu tenho um certo nervoso de falar de liderança? Porque muita gente que fala de liderança, ou que discute liderança, etc, etc e tal, acha que tem fórmula de liderança e isso me dá um certo nervoso. Por quê? Porque não é tão simples assim, né, gente? Se a gente conseguisse criar um líder só dando uma aula de 1 hora para ele, Leader 101, Leadership 101, seria sensacional. E o que a gente tem visto por aí que não é tão simples assim. Não é você dizer pro cara, líder é isso, agora vai e lidera! Pô, não, né? Quem dera, quem me dera. Então eu tenho bastante dificuldade, eu tenho bastante resistência, porque quando começa essas coisas assim, tipo, número 1, número 2, número 3, e aí você vai ver o cara sendo líder dentro da empresa dele, você fala, meu Deus, coitado, cara, ele não tem nem condição de fazer esse número 1, número 2, número 3 aqui, né? Mas enfim, vamos dar um panorama aqui sobre liderança, que acho que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor aonde que a gente está se embasando e aonde a gente está querendo chegar. Bom, então, assim, a primeira grande questão, assim, sobre liderança é que o líder, a princípio, estaria muito preocupado com uma coisa mais pessoas, né? Mais uma liderança voltada para influenciar pessoas para o bem, de preferência, né? E a princípio para alcançar os objetivos daquele grupo ou os objetivos da organização. Então tem a coisa, né? Tem a coisa do gestor e a coisa do líder. Então, mas assim, ela é até um pouco romantizada, né? Porque assim, o líder é aquele que inspira, é aquele que trabalha junto com você. Daí, eu tenho certeza, se eu olhar aqui, se eu entrar, vamos fazer a experiência. Calma aí. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui e voltar aqui. Façamos a experiência, vocês comigo. Aqui. Vou colocar aqui no Google, líder gerente. Vai, Fih, escreve. Vamos cá. Líder versus gerente. Aí aparece aquelas figurinhas lindas. Quer ver? Que tem uma figura que é um clássico, que o cara aqui, ó, essa figura que é um clássico, uma coisa que todo mundo conhece. Então aqui é o seguinte, ó, o gestor, o gerente é o chefe é esse cara aqui que fica mandando, olha que eles estão tristinhos até, viu, gente? Olha a cara de triste deles. Deixa eu ver se consigo abrir grande essa tela aqui pra gente ver. Copiar a imagem, será que dá? Não. O Google mudou as coisas, eu não sei mais, bem nova guia. Vamos ver. É que daí ele abre o arquivo todo, né? Que não é o que a gente quer. Olha aí, que droga. Tá, mas tá. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, as pessoas tristinhas aqui. Aí aqui, ó, o líder, ó, botaram até uma cara sorrindo no líder aqui. Ele é o cara que vai junto, que puxa junto. Ele é um cara especial. Cara maravilhoso, é o líder, tá? Então, Karina, viu? Bah, ó, né? Vocês estão aqui comigo, né? Então, por que eu tenho esse problema com a liderança? Por causa dessas coisas, né? Porque dá a impressão que é uma coisa, assim, simples de resolver, né? Que então, para ser líder, você sai de trás da cadeira e você faz junto com as pessoas. Agora, não é tão simples assim, né? Tem outras coisas aí que a gente tem que considerar com relação à liderança. E também nós temos que considerar com relação à gestão, porque também dizer que, porque o cara é gestor, então ele não tem como ser líder, ou se o cara é líder, ele não tem que gerenciar de alguma forma, também é um equívoco, né? Porque a gente precisa também de gestores, né? Então a gente precisa de alguém que organiza as coisas de alguma forma. Mas então vamos voltar aqui pro slide, para a gente dar uma olhada na questão do que a gente estava falando da liderança. Então tá, no clássico aqui da diferenciação é assim, o líder é um cara maravilhoso que está preocupado em fazer a coisa certa. E o gestor está preocupado com fazer as coisas corretamente. Então seria a coisa da eficiência e eficácia, né? Então, o gestor seria mais da eficiência com o processo
e o líder fazia a coisa certa. Então aí, assim, por eliminação, dá a impressão que o líder o bom gestor é ruim, né? Sendo que, para mim, eu acho que o ideal seria um gestor líder. Mas enfim, nessa diferença aí. E os líderes se concentram em visão, metas, objetivos, são pessoas assim com a cabeça aberta, enquanto o gestor está mais preocupado com o processo, com a produtividade e com a eficiência. Então, assim, os clássicos de definição seriam esses, né? Que o líder é um cara com uma cabeça mais aberta, mais estratégico, mais preocupado com coisas maiores, com coisas assim mais grandiosas, mais com as pessoas, enquanto o gestor que daí a palavra gestor vem muito desse começo. Lembra quando a gente falou lá do Taylor, do Fayol, de que as coisas têm processo, que tem que ser quadradinha, que tem que ser arrumadinha? Então esse cara está muito associado a isso, né? Que é aquele cara que precisa fazer as coisas certinho. Karina, eu sinceramente acho que um bom equilíbrio aqui, porque assim, por que de volta eu tenho problemas com a liderança? Porque dá a impressão que assim, cara, muda o nome da coisa, então agora você não é mais gestor, agora você é líder. Então agora porque você é líder, tudo vai mudar, tudo vai ser lindo, porque você é um cara líder. Então, eu acho que não é só o nome que precisa mudar, né? Não interessa para mim se você chama o cara de batatinha ou de líder, se o cara é o chefinho ou o super líder. O importante é a forma como ele lida com as coisas. E essa forma de lidar com as coisas nem sempre é uma coisa tão técnica, né? Às vezes tem umas questões aí que são pessoais. Aí, assim, o povo muito preocupado, né, com ser o líder perfeito, começou a tentar descobrir o que fazia um cara ser líder. E aí começaram a fazer pesquisas para descobrir características, quais os traços que um líder tinha. E aí eles descobriram algumas coisas, que esses líderes incríveis, maravilhosos, eles tinham características e traços particulares de pessoa, assim. E aí, muito interessante, que eu preciso até ler para você isso aqui. Peraí, quer ver? Tá aqui, ó. Teoria dos traços. Atenção, abram os ouvidos. Por exemplo, a teoria dos traços sustenta que os líderes são mais altos e mais confiantes e têm mais resistência física. Isto é, níveis de energia mais elevados do que os não líderes. Na verdade, os estudos mostram que percebemos aqueles com autoridade como mais altos do que realmente são. E que as pessoas mais altas, eu estou falando aqui de altura, né? Estou falando de altura da pessoa, né? Eu tenho 1,70 m. Então, é essa altura que eu estou falando, que está escrito aqui. Com autoridade como mais altos do que realmente são. E que as pessoas mais altas se veem mais qualificadas para liderar. Pausa dramática. De fato, enquanto apenas 14,5% dos homens têm 1,80 m, 58% dos CEOs da Fortune têm 1,80 m ou mais. Pausa dramática. De acordo com o escritor Gladwell, temos uma ideia em nossas mentes de como um líder deveria aparecer. E esse estereótipo é tão poderoso que quando alguém se encaixa, simplesmente nos tornamos cegos para outras considerações. Da mesma forma, em termos de resistência física, as empresas cujos CEOs correm, pausa, e terminam uma maratona, pausa, tem um valor de ação 5% maior do que aquelas cujo CEO não correm. A teoria dos traços também é conhecida como teoria da grande pessoa, porque suas primeiras inversões indicavam que líderes não são feitos, eles nascem prontos. Ai, gente.
Fiquei pensando, eu falei, eu vou ler isso daqui e eu vou perguntar o que que eles acham que eu acho disso. O que que eu acho disso, gente? Tá, e vocês concordam, gente? Tá. Por que então que eu não gosto muito de liderança? Porque tem umas coisas absurdas como essa. E aí tem um negócio bem importante que eu quero partilhar com vocês, que não tem nada a ver com liderança especificamente, tá? Tem um livro que chama Como Mentir com Estatística. É um livro dos anos 70, é um livro sensacional, porque daí o cara fala o seguinte, olha, se você pegar e dar uma forçadinha do jeito certo nos dados, você fizer as perguntas certas, você faz correlações do jeito que você quiser. Então, é basicamente isso que eu vejo nesse tipo de pesquisa. O cara vai lá e pega a lista da Fortune, é uma lista que sai das 500 empresas mais poderosas do mundo, que tem as empresas assim com maiores lucratividades, etc e tal, beleza. Eles pegam aquelas coisas lá e aí começam a fazer correlações. Aí começam a ver assim, tá, quem que é o CEO dessas 500 empresas? Aí bota lá o nome dos caras. Tá, veja a idade deles, bota a idade dos caras. É homem ou mulher? Bota lá. Aí, qual que é a altura dos caras? Bota lá. Pô, esses caras correm maratona, bota lá. E aí você faz correlações, né? E aí fala, cara, ó, subiu a bolsa aqui do pessoal que corre. Aí você vai ser consultor, você vai ser marqueteiro dessas empresas, você vai falar, amigo, corre. Corre, 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 que a sua ação vai subir. Sua ação está em declínio, não é problema do coronavírus. Qual é o problema? Que você não está fazendo maratona. Hã? Hã? Então corre, irmão. Corre que, ó, suas ações, pá, vão subir assim, excepcionalmente. Agora, claro, gente, que... mas é isso que tá dizendo? Não é isso que tá dizendo? Mas assim, gente, desculpa, a gente não pode aceitar qualquer coisa que fala. Então, sim, né? Agora, uma coisa que a gente tem que considerar, que é bem importante aqui, é que a gente vai ter que fazer aí uma análise crítica. Por que que provavelmente a gente está falando do negócio do cara daí tá correndo ou não correndo e tem a ver com o negócio? Uma das coisas que pode ser interessantes de tirar disso daqui é que provavelmente as pessoas que são acionistas daquela empresa, que são compradores daquela empresa, etc., podem entender que o cara participar de maratona, participar de eventos esportivos e tal, quer dizer que é uma empresa envolvida com a coisa do esporte, etc. e tal, né? Então, isso pode ter um impacto positivo em questões de marketing mesmo, né? Umas questões aí de mercado. Mas que você quer dizer que o líder é mais líder porque ele corre uma maratona, meu, eu acho um absurdo. Dizer que o líder é mais líder porque ele tem mais de 1,80 m, não, é muito para mim, tá? Agora, que eles devem ter encontrado esses resultados, devem ter encontrado mesmo. Por quê? Até porque a gente tem que considerar o seguinte, né, gente? Isso é um estudo americano e a gente tem uma questão de segregação racial muito forte nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que o americano médio branco, ele alcançou mais coisas do que o americano negro. E aí tem essas coisas aí também que podem vir junto com essa coisa, né? Então, assim, o cara tem cara de líder, tem aquele cabelo de Clark Kent, tem 1,90 m, o cara corre maratonas, é forte e acorda às 5 da manhã. É possível que ele venha, né, de uma estrutura aí já familiar e de estudo e tudo mais, que fizeram ele ficar mais propenso a isso. Então, isso também é exatamente, Ricardo, aquele cabelinho topetinho pega rapaz. Este mesmo. Agora, você querer me dizer que o cara é mais líder ou menos líder por causa disso, desculpa, eu não vou aceitar. Se querem aceitar, aceitem. Eu vou fazer aqui cara de tipo, né? Tá, vamos pra frente. Tá, mas de qualquer forma, assim, a teoria dos traços falava assim, olha, o cara, ele se sente líder, ele acredita nele mesmo, ele tem algumas habilidades e tal, então eu vou falar um pouquinho desse lado daí, tá bom? Tá, isso não vai cair na prova, ou vai, vou colocar ali,
Pessoas com mais de 1,80 m são, letra A, líderes melhores. Letra B, tem topetinho, pega rapaz. Letra C. Ai, gente, eu leio essas coisas, eu fico pensando, meu Deus do céu. Ó, respira, continua, tá bom? Vamos pra frente. Vamos pra frente, tá bom. Aí, ó, isso é interessante aqui, que daí aqui começa a ficar um pouquinho melhor, tá bom? Então, ó, alguns daí fala assim, tá, tem alguns traços que, né, ajudam a pessoa a ser líder. Então, os traços ali. Então, os traços vocês passam para frente, tá bom? Agora, uma coisa aí é importante, sabe? Como a gente está falando de questões sociais, existem algumas coisas que estão mais na cabeça das pessoas do que de outras, né? Então, uma coisa bem interessante é assim, é frequente você ver que um professor, tipo o mesmo professor, né? Ele ser mais bem avaliado, tipo, vamos pegar um professor de direito, né, que é um professor assim que tem uma característica, tem um papel muito assim, muito mais assim elaborado, né? A gente sabe mais ou menos o que a gente está pensando de um professor de direito ou de um advogado, né? Então, já tem algumas pesquisas, por exemplo, falando que o mesmo professor dá uma aula num semestre lá que ele vai de moletom e tênis, e no outro semestre ele vai de terninho, roupinha advogado. Que eles perceberam que a percepção dos alunos era melhor, para que aquele professor ficava melhor quando ele estava usando a roupinha de advogado, né, terno e gravata, do que quando ele estava usando um moletom e tênis. Então, esse tipo de coisa também tem a percepção daqueles que olham, né? Então, essa coisa do traço pode também ter uma relação nessa. Maria, mas olha, isso aí é complicado, viu? Bem complicado. Inclusive, a gente sabe também que obesidade para o trabalho, frequentemente a pessoa que é obesa é vista mais como mais preguiçosa. Não é necessariamente verdade, né? Mas tem algumas incorporações, assim, né, na cabeça das pessoas que fazem elas pensarem coisas desse tipo. Então, assim, eu não estou descartando que alguns traços podem ajudar, mas, cara, isso também é visual, é uma coisa que você quebra rápido, né? Um cara que não é um bom líder, não se relaciona bem com a equipe e tudo mais, ele pode ter 1,97 m. Ainda assim, na minha opinião, não tem como manter essa estrutura de liderança sem ter outras coisas que vão para além dessas coisas que são mais, né, aleatórias, assim. Mas tá, vamos lá. Então, assim, tem alguns comportamentos básicos, digamos assim. Deixa eu só ver se eu quero deixar ela aqui já. Várias universidades fizeram pesquisas falando sobre liderança, até deixei separado aqui para ver com vocês, e elas chegaram a duas questões assim que são que são importantes, são características de um líder, né? Então, a Universidade de Michigan chegou a resultados parecidos, a Universidade de Texas chegou a resultados parecidos, e a de Ohio também chegou a resultados parecidos. Eles chamaram de coisas diferentes, mas eles basicamente perceberam a mesma coisa. Então, seria essa estrutura iniciadora, quanto o líder dá meio assim que monta o cenário, ele monta a estrutura para a coisa ser feita e executada por aquelas pessoas que vão trabalhar com ele, né? A equipe dele. Então, ele organiza o cenário. Então, ele dá meta, dá instrução, ele organiza, você faz isso, você faz aquilo, vamos lá, tá. Então, eles chamam de estrutura iniciadora. O quanto esse líder é capaz de organizar as coisas que vêm na sequência. E o nível de consideração, o quanto ele é amável, ele considera as outras pessoas, ele se importa com a opinião das pessoas que estão trabalhando com ele, dos funcionários, etc. Então, a estrutura iniciadora, que é isso assim de você organizar
esse cenário, esse espaço onde vai ser feito as coisas, né? Definindo meta, aquilo que se espera, o que não se espera, etc e tal, e o nível de consideração. E aí, uma coisa interessante é que eu queria, eu acho que tá um pouquinho mais para frente. Tá um pouquinho mais para frente, tá. Então eles tentaram organizar aqui num no esquemão aqui, para tentar falar um pouco mais sobre como seriam essa liderança, né? Então, quando eu tenho aqui preocupação com as pessoas e aqui eu tenho a preocupação com a produção, ou seja, aqui eu estou preocupado com que as coisas sejam feitas, que a tarefa seja executada, e aqui eu tenho uma preocupação com a equipe, com as pessoas, o que elas pensam, o que é a opinião delas, etc e tal. Então, aqui eu tenho baixa preocupação com as pessoas e aqui eu tenho uma alta preocupação com as pessoas. E aqui embaixo eu tenho uma baixa preocupação com a produção e uma alta preocupação com a produção. Então, deixa eu até deixar um pouco maior aqui para a gente ver melhor. Então, aqui, quando eu tenho baixa preocupação com as pessoas e uma baixa preocupação com a produção, você basicamente não está preocupado com nada, né? Então, é uma gestão meio... não tem praticamente liderança nenhuma aqui, né? Você está fazendo o que dá, não está preocupado com muita coisa, nem com a produção e nem com as pessoas. Então, assim, seja o que Deus quiser. Se der, ótimo. Se não der, também... Puxa vida, né? Puxa vida, correrei a maratona. Aqui em cima, a gente tem muita preocupação com as pessoas, mas uma baixa preocupação com a produção. Então, é um cara, um líder que se preocupa muito com a equipe, mas com a produção nem tanto. Então, eles chamaram isso de uma gestão corporativista, porque ele se preocupa muito com as pessoas, que assim, que as pessoas gostem de trabalhar lá, que elas se sintam ouvidas, que se sintam respeitadas, etc e tal, mas a preocupação maior não é a produção, é as pessoas. Aqui, do outro lado, eu tenho uma alta preocupação com as pessoas e uma alta preocupação com a produção. E isso aqui daí ele está chamando de gestão de equipe. Pelo seguinte, quando você diz que você tem uma equipe, existe uma coesão entre as pessoas. Então, não é um grupo. Porque o grupo é só um ajuntamento de pessoas, né? Eu pego aqui 4, 5, junto lá e, se virem. Então, eu não estou preocupada se trabalham bem juntos ou não, se existe uma coesão entre eles. Quando eu estou falando de equipe, eu estou falando de uma coesão, que são pessoas que são muito coesas entre si. Aí sim eu tenho uma equipe. Então, nesse caso, por que está chamando de gestão de equipe? Por quê? Porque você tem uma alta preocupação com as pessoas, existe muita coesão entre elas e o trabalho, né? Existe uma preocupação com a produção também. Então, essa seria a gestão de equipe. Aqui na gestão do meio termo, eu tenho uma preocupação média com a produção e eu tenho uma preocupação média com as pessoas. Então, tudo é meio, né? Então, tá ali no meio. E aqui, do outro lado, eu tenho uma super preocupação com a produção, mas eu tenho uma baixa preocupação com as pessoas. Então, aqui fala de conformidade com a autoridade. Assim, vai fazer. Não estou nem preocupado se você está feliz ou não está feliz. O importante é que você produza, porque não é uma preocupação com as pessoas, é uma preocupação com aquilo que deve ser feito. Então, seria o modelinho montado aqui, né, entre preocupação com pessoas e preocupação com a produção. Bom, aí esse Fiedler, ele pega esse modelo aí, ele tentar entender, fala, como é que nós vamos saber se o cara, ele é um cara mais voltado para a tarefa, para a produção, o líder mais voltado para a tarefa, para a produção, ou se ele é um líder mais voltado para as pessoas. E como é que eu faço para saber qual que é o impacto disso na organização? Como é que eu faço para entender o que é melhor, o que é pior aqui? E aí ele vai tentar fazer uma pesquisa lá para tentar entender qual que é o estilo da liderança. Então a pesquisa basicamente é o seguinte, vou perguntar para vocês, tá? Vocês vão responder a pergunta do homem. Peraí, deixa eu só achar a pergunta aqui. Estilo da liderança. Mãe, cadê o homem aqui das letrinhas?
Ah, não, será que é antes? Meio termo, não sei o quê. Essa parte aqui do CMP que eu quero, peraí. Aqui, CMP, aqui. Estilo de liderança, aqui. Aqui. O questionário, tá aqui. Aqui, como sou relativamente, cadê a pergunta principal? Tá, é o seguinte. Amigos, vocês aí, atenção que agora vem a pergunta para vocês, tá? A instrução é: considere as pessoas com quem vocês já trabalharam. E olha, pensa nos líderes com quem vocês já trabalharam e escolha a pior pessoa que vocês já trabalharam. Pensa nela. Não é para falar, tá bom? Porque, né, a gente não quer aí. Karina, pensa só. Não tem problema. Não vai sair daqui. É importante. Ó, o homem aqui fez a pesquisa. Nós queremos fazer a pesquisa junto com ele. Ó, um homem inteligente. Pensou, Karina, na pessoa? Se você pensou que horror, é porque você já sabe quem é, né, Karina? Fala a verdade. Tá bom. Então descreve aí, fala para mim, gente, algumas características da pessoa, por favor. Deixa eu ver. Maluca, tá, que mais? Snob, tá bom. Autoritária. Uhum. Eu tô só olhando aqui na coisinha dele. Tá bom. Maluca, snob, autoritária. Quer colocar mais um, Maria Fernanda? Aproveita para colocar para fora tudo isso, né? A gente faz uma terapia aqui, né? Tá bom, Maria Fernanda, já temos aí maluca, snob, autoritária. Outra pessoa aí, fala para mim características dessa pessoa que vocês trabalharam, por favor. Não tem mais ninguém aí, gente, que tenha uma descrição com quem trabalhou? Você achava a última bolagem do pacote. Muito bem, Maria Fernanda. Então é o seguinte, vamos pegar o exemplo da Maria Fernanda aí, que ninguém mais quer falar mal dos outros, né? Não sei por quê. Ausente, irresponsável e sem comprometimento. Obrigada, Gabriela. Sensacional. Obrigada mesmo. Excelente. Nós temos dois exemplos aqui bem de acordo com o que o cara estava falando. Ele fala o seguinte, esse homem aqui, Fiedler, nome bom, nome. Ele fala o seguinte, que as pessoas descrevem, o nome disso aí é colega menos preferido, que é um questionário para falar sobre liderança. Ele fala o seguinte, quando você descreve a pessoa como mais coisas mais voltadas para o relacionamento, por exemplo, snob, autoritária, maluca, se achava a última bolacha do pacote, ela tem uma liderança mais voltada para o relacionamento. Por outro lado, quando as pessoas descrevem de forma negativa as coisas que têm mais a ver com as tarefas, é uma liderança orientada para as tarefas. Então, é meio que uma tentativa de tentar entender você para o que é mais importante para você. É claro que essa minha pesquisa aqui foi ridícula, ela não tem validade nenhuma, né? Mas se a gente fosse pegar aqui as respostas de vocês, talvez a gente conseguisse dizer que a Maria Fernanda é mais voltada para relacionamento, enquanto a Gabriela seria uma líder mais voltada para a tarefa, porque a Gabriela, veja lá, ela fala sobre ausência do cara não tá lá, ele ser irresponsável e ele não ter comprometimento com as coisas, e ela não tá falando sobre pessoas, né? Enquanto a Maria Fernanda fala, pô, o cara era snob para cima dos outros, ele é autoritário para cima dos outros, ele se achava a última bolacha dos pacotes para cima dos outros. Então, o que o cara queria dizer? Esse Fiedler, era que quando você fala
do cara que foi o teu menos preferido, o colega menos preferido, você está falando de coisas que te incomodam. Se te incomodam, são as coisas que você não gostaria de ter. Então, ele tentou classificar isso como o líder mais relacional e um líder mais voltado para a questão da tarefa. Deixa eu ver como é que ele chama aqui, se eu tenho aqui. Orientados para a tarefa. Deixa eu ver se está no próximo aqui. Não, não está aqui, mas seria isso, tá? Então, eu teria um mais. Aqui, ó. Orientados para relacionamentos e outros para tarefas. Então, seriam esses dois estilos de liderança que a gente consideraria. E aí, ele tenta fazer uma vinculação desses tipos de liderança com o tipo do trabalho que precisa ser desempenhado. Por quê? Porque daí ele vai falar o seguinte: olha, existem condições que fazem que a pessoa seja assim, né? E aí ele tem algumas condições que ele coloca aqui, que é essa relação líder-membro, a estrutura da tarefa e o poder-posição. Tô vendo aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Tá. Então são fatores situacionais. Aí, se vocês lembrarem, quando a gente falou de SWOT, lembra que eu falei de fatores situacionais que tinha oportunidades e ameaças? Lembram disso, né, pessoal? Caiu lá na primeira prova, lembram, né? Sim, muito bem. Então, aquelas são questões situacionais. Então, aqui a situação tem aquela condição. E aí, ele falou assim: olha, tem alguns fatores situacionais que levam a uma situação mais favorável para alguns líderes. Então, seria essa relação líder-membro, a estrutura da tarefa e o poder de posição. Então, a relação líder-membro é assim: quanto o líder consegue se relacionar bem com as pessoas que são lideradas por ele, a equipe dele. Então, essa seria a relação líder. A estrutura da tarefa é assim: quanto se sabe, quanto está organizado aquilo que deve ser feito, o que é esperado, qual que é o desempenho que a gente está querendo chegar. Então, quanto mais estruturada a tarefa, mais fácil o trabalho do líder, porque as pessoas sabem o que tem que ser feito, sabem o que se espera delas, então você teria uma situação aí mais favorável quando você tem uma estrutura mais organizada da tarefa. E o poder de posição também auxilia a vida do líder, que é o seguinte: quão poderoso ele é naquela função que ele está. Se ele, líder, ele é um cara que pode demitir, é um cara que pode mudar a tua posição no trabalho, pode te rebaixar, pode te promover, pode te dar férias, ele tem poder para algumas coisas sobre você, sobre os membros daquela equipe, isso deixa a situação dele mais favorável, porque ele é mais poderoso. Se ele é mais poderoso, as pessoas não vão enfrentar ele aleatoriamente, porque, né, obviamente. Sim, Karina, é proibido rebaixar na empresa, sim, mas tem rebaixamentos que são morais, né? Então, se ele tem poder para isso, então assim, você estava na equipe, digamos que, porque assim, você não pode rebaixar na questão da CLT, né? Você foi contratado como assistente de marketing. Você não pode ser rebaixado para um auxiliar de marketing, por exemplo, tá? Mas você, como assistente de marketing, você foi chamada para fazer parte da equipe que vai atender a padarias Pão Bom, tá? E aí você foi chamada para essa equipe. E aí o cara é poderoso, e ele fala assim: Karina, estou te tirando da equipe. Ele não tá rebaixando você do teu cargo, mas ele tá te tirando da equipe porque ele tem poder para fazer isso. Então, um rebaixamento mais nesse sentido aí, não no sentido da CLT mesmo, tá? Ok. Tá, então tem esses três elementos aí que, obviamente, são bem importantes. Muito bem. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma situação dessa aqui, aí que tá, eu queria mostrar isso aqui para vocês que eu achei bem legal, mas não sei por que os caras não botaram isso aqui no. Puxa vida, como é que eu vou fazer? Pera aí, deixa eu tirar uma foto aqui para mostrar para vocês.
Achei que esse aqui tá melhor. Nossa, vai ficar muito boa essa foto, hein, gente? Tô sentindo aqui. Espera aí. Editar, inverter, girar para cá. Girar para cá. Girar para cá, amigo. Isso. Não, peraí, gente. Que não tá me obedecendo aqui. Ah, sim, achei. Aqui, pronto, ok. Agora, enviar para mim. Aqui. Pronto. Agora. Receba a benção. Pode falar da estrutura da tarefa? Posso, Maria, peraí. Deixa eu só ver aqui se recebeu. Recebi. Obrigada, seu amigo. Tá, então esse aqui que eu... Nossa, gente, eu tirei uma foto que cortou um pedaço do negócio. Mas que engraçado. Ah, aqui na minha... Nossa, velho, tirei foto ruim mesmo. Tá. Vamos lá, voltar na estrutura da tarefa. A estrutura da tarefa, Maria, é assim, quanto se sabe sobre aquilo que precisa ser feito. Então, lembra que eu acabei de contratar você para você fazer parte da equipe que vai cuidar do marketing das padarias Pão Bom, né? A estrutura da tarefa é assim, quanto eu expliquei para minha equipe o que eu quero que seja feito, o que você vai ser responsável, o que a Luana vai ser responsável, o que a gente vai fazer, quais os prazos, quais as metas, qual que é o cliente, são coisas que dizem sobre aquela tarefa que precisa ser feita. Quanto mais detalhado e mais explicado, mais cheio de datas, de informações e de organização da tarefa, mais fácil o trabalho do líder, porque aí todos os colaboradores, toda a equipe sabe aquilo que precisa ser feito. Então, não precisa tanto da presença do líder o tempo todo dizendo assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, porque já tem uma organização, uma estrutura organizada do que deve ser feito. Por isso que é a estrutura da tarefa. Então, a estrutura da tarefa, o poder da posição, quanto o cara é poderoso, e a relação do líder com os membros, né? A forma como ele se relaciona, tá? Tá. Então é o seguinte, peraí, deixa eu compartilhar aqui. Essa é a foto mal tirada que eu fiz. Veja bem como ela está mal feita, mas tudo bem. É o seguinte, ó. O cara, ele começa a tentar organizar essa relação líder-membro, estrutura da tarefa e poder da posição de uma forma que combina com aquelas estilos de liderança. Então, aqui o amarelinho, depois eu vou tirar essa foto de volta para vocês para botar no slide decentemente, tá? Mas o amarelinho aqui, ó, é o líderes orientados para a tarefa e o vermelhinho é o líderes orientados para relacionamentos, tá? Lembra que a gente falou que os caras descobriram 2 tipos de liderança? Que aí a gente estava tentando fazer a nossa experiência própria aqui, falando era da Maria Fernanda e da Gabriela, né? Falando sobre o estilo dos líderes. Então, assim, que na nossa pesquisa mal feita aqui, a Maria Fernanda provavelmente seria uma líder que é mais preocupada com o relacionamento, então é uma líder orientada para o relacionamento, enquanto a Gabriela possivelmente seria uma líder mais orientada para a tarefa, tá? Então, aqui a gente tem em cima, em amarelinho, liderado para as tarefas, e em vermelhinho, orientado para as pessoas. Tá rolando uma música. E é o Samuel. Samuel, tá bom, hein? Só que chega mais perto do microfone aí pra gente ouvir a música, porque eu não identifiquei ainda. Ô, Samuel. Vai parar, Samuel? A gente tava curtindo, Samuel. Tinha até violão, cara. Para com isso, volta aí.
Ah, Samuel, canta aí um trechinho da música pra gente. Esses dias eu tava acompanhando uma. Ah, que pena. Então, terça-feira que vem, Samuel, tá bom? A hora que começar a aula, a gente vai começar a aula com o Samuel. Violão, voz e violão, tá bom? Semana passada eu estava acompanhando uma aula da pós-graduação. Aí a professora, então, pessoal, botem a câmera aí para eu não me sentir tão sozinha aqui e tal, para eu saber que vocês estão aqui comigo e tal. Daí a tiazinha, não, eu não quero colocar a câmera porque eu tô fazendo outras coisas. Daí a professora, não, coloca, não tem problema você fazer outras coisas, o importante é que você tá aqui com a gente e tal. Daí a tiazinha liberou a câmera, ela tava com uma máquina de costura lá, tipo, fazendo as máscaras, sabe? Será que ela tá mesmo prestando atenção na aula, cara? É que eu preciso trabalhar, preciso entregar aqui as máscaras. Eu falei, meu pai. Então é isso, né, minha gente? É coisas aí que a gente tá vivendo aí no. Karina, tem de tudo, minha amiga. Que a gente tá vivendo aí no mundo do Covid agora, né? Então é o seguinte, ó. É, Aqui eles tentaram fazer uma. Ai, como é que eu um cruzamento entre o desempenho do grupo, o desempenho ruim do grupo e um desempenho bom do grupo com a situação que se teria aqui, tá? Então eles tentaram colocar aqui o poder da posição, a estrutura da tarefa e a relação dos líderes membros. E aí eles falaram assim, olha, que isso aqui seria uma situação mais favorável, isso aqui seria uma situação moderadamente favorável e aqui seria uma situação desfavorável. Uma situação da vida, uma situação da empresa, uma situação pior, tá? Então, situação melhor, uma situação pior, tá? Aí, o que eles conseguiram juntar aqui? Que quando você tem uma situação mais favorável, o desempenho dos líderes ou das equipes com líderes mais preocupadas com tarefas é melhor do que dos líderes preocupados com pessoas, tá? Então, numa situação favorável, que a economia tá boa, a empresa tá vendendo bem, a coisa tá, só indo. Então, você tem uma situação melhor, o pessoal que tem líderes que se preocupam mais com as tarefas se dão melhor do que o desempenho do grupo, né? É melhor do que dos líderes aqui que são mais preocupados com as pessoas. Por outro lado, quando você tem uma situação moderadamente favorável, você tem uma queda aqui do líder por tarefa e um super aumento aqui dos líderes mais preocupados com as pessoas. E, finalmente, nós temos aqui uma situação, quando você tem uma situação desfavorável, você tende, de novo, a ter um desempenho pior do líder preocupado com as pessoas do que o líder preocupado com tarefas. Depende da situação, Maria Fernanda. É uma pergunta boa, não é? Mas, para a situação favorável e situação desfavorável, o líder de tarefa se dá melhor. Na situação moderadamente favorável, é o líder preocupado com pessoas que se dá melhor. Então, assim, depende da situação que você tem. E aí, o que nós voltamos aqui? Uma teoria da contingência. Vocês lembram que eu falei da teoria da contingência para vocês? Que era até Global Classes, né? Era Contingency Theory. O que era a Contingency Theory, gente? Vocês lembram disso daí? Tô esperando, tá? Onde que eu marquei isso aqui que eu tinha botado aqui para falar para vocês? Né? Tá mais para frente, sei lá. Depois eu acho. Reagir ao inesperado. É quase isso, né, Maria Fernanda? É assim, você
organizar ou reagir àquilo que acontece no ambiente. É isso aí, bem isso, adaptar e tal. Não necessariamente inesperado, inesperado pode ser também, mas pode ser uma coisa que você até viu que estava para acontecer, e aí você se adapta àquela situação, né? Então a teoria da contingência está muito preocupada com isso. Eu tenho uma situação e eu preciso responder para aquela situação. Então, nesse momento agora de coronavírus e não sei o que a gente faz? A gente tenta responder para uma situação. Nesse caso, especialmente, né, Maria Fernanda, inesperada. Era uma coisa que a gente não esperava que acontecesse e, de repente, a gente teve que fazer um monte de decisões pensando nisso. Então, tem muito da teoria da contingência aqui, porque é o seguinte, você teria que considerar essa situação aqui, favorável, moderadamente favorável e desfavorável, e colocar o líder certo na hora certa. Por quê? Porque o que o cara está dizendo aqui? Que, olha, o líder mais relacional, mais pessoa, ele se dá muito bem quando o negócio está mais no meio. Quando é desfavorável ou quando é super favorável, o líder mais voltado para a tarefa se dá melhor. Agora, deixa eu fazer aqui um paralelo com o que a gente tinha lá no começo. Lembra que tentaram fazer um distanciamento entre o que era ser líder e o que era ser gestor? Pois é. E o que era ser gestor? Pergunta número 2. O que é ser gestor? O chefe que não faz muito. Tá, mas é o cara que está muito preocupado com a gestão, com o processo, com a tarefa, não é? Tem bem isso, né, essa coisa meio assim, caricata, né, do cara que é autoritário, o cara que manda, etc e tal, beleza. Mas ele está muito preocupado com o processo, certo? Se ele está preocupado com o processo, ele está muito preocupado com as tarefas, com o que deve ser feito. O quão distante isso é desse líder preocupado por tarefa? Por isso que eu falo para vocês, meus senhores, a gente muda o nome das coisas, mas mudar o nome das coisas não necessariamente muda a coisa, né? Não é porque eu começo a chamar isso aqui de tablet que ele vai ser um tablet, porque ele continua sendo um celular. Por mais que eu insista em falar que ele é um tablet. Então, por que que eu tenho essa crítica com relação a líder, o líder do futuro? Porque você tem esse tipo de coisa que você tem que considerar. Ou seja, o cara está mostrando aqui que na pesquisa dele, quando você tem um cara com características mais de gestor, que não era para ter, porque agora o negócio é ser líder, quando você tem uma liderança que é mais de tarefa, e poxa vida, se é uma liderança mais voltada para tarefa, é uma liderança mais com cara de gestão, né? De gestor. Se eu tenho isso e o cara se dá melhor com o desempenho do grupo quando eu tenho uma situação favorável, uma situação desfavorável, como é que eu vou dizer que o cara não pode ser mais gestor, que agora o cara tem que ser líder? Você tá entendendo? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de situação. Agora, eu não vou tirar a validade das pessoas começarem a dizer que essa coisa extremamente autoritária, extremamente arrogante, etc., que são coisas que são boas, porque não são, né? É óbvio que um líder precisa dessa coisa, relação líder-membro, né? Você precisa ter uma relação mais próxima com as pessoas, mais cortês com as pessoas, porque essa coisa de ser agressivo vira assédio moral, né? Então, não é isso que eu estou dizendo para vocês. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: cuidado com essas fórmulas prontas, dizendo assim, não, agora ser gestor, meu Deus, o livre ser gestor, pelo amor de Deus, nós temos que ser líder, temos que ser líder. Aí você tem que pensar o seguinte, tá, tem que ser líder, mas o que você está querendo dizer como líder? Que eu seja uma pessoa agora, então, que eu não me preocupo mais com desempenho e com tarefa? Não é isso que quer dizer. Quer dizer o seguinte, que para você ser líder, você é uma pessoa que cuida da sua equipe, que você ajuda a sua equipe a caminhar. E aí, isso pode ter algumas duas características, que aí no estudo do cara aqui são duas grandes características. Uma que é mais preocupada com a tarefa e outra que é mais preocupada com as pessoas. E o que ele está dizendo é o seguinte, que quando eu tenho uma liderança mais preocupada
por tarefa, quando eu tenho uma situação favorável e ou uma situação desfavorável, o líder que tem mais característica processual costuma se dar melhor. É isso, tá? Então, a gente resolve isso daí, e aí eu tenho mais umas coisas para falar sobre liderança, mas aí eu acho que a gente não precisa ir tão longe hoje, né? Tá bom? Aprenderam bastante coisa sobre lideranças hoje, gente? Aprenderam que o líder tem que ser alto, homem, alto, homem e correr maratona, tá bom? Isso que nós tiramos, então, o resumo da aula de hoje, pessoal, como a gente viu, é que você quer ser líder? Seja homem. Quer ser líder? Tenha mais de 1,80 m. Quer ser líder? Faça maratona. Te vejo na próxima e deixe o seu like aqui no final do vídeo e te vejo na próxima Líder 101. Tá bom? Foi muito bom vê-los, senhores. Alguma dúvida? A Luana tá bem quietinha ali hoje. Vocês têm poucos hoje, né, gente? O que aconteceu? Será que eu falei muito? Pode ser, né? Não falei muito? Falei, né? Falei bastante. Tá negócio aí. Ué, tá. Mas alguém falou, grava! Então, gravado está, né? Só que aí 1 hora de gravação aqui pra pessoa ver, né? Fazer o quê? Então tá bom. Foi bom ver vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo. Acabou minhas aulas dessa semana. Vocês ainda têm amanhã, tá bom? Vão pra aula amanhã. E aí, semana que vem, a gente volta na terça-feira com liderança. A gente vai resolver essas paradas da liderança aí. E aí, né, gente? Pois é, né, gente? Fazer o quê, né? Mas eu tô estudando também faz uma vida, né, minha filha? Eu comecei lá quando eu era pequenininha e nunca mais parei. Então, até hoje nessa aí. Então, também, né? Então, foi bom vê-los, senhores. Fiquem com Deus, viu? Um beijo aí para quem tava na gravação.